Dose de energia número 210. Cavalgando pela liberdade. Gente, nesse episódio temos uma nova entrevista e dessa vez com Eurico Rosa da Silva, escritor desse livro aqui, Cavalgando pela Liberdade. Ele é um jockey conhecido internacionalmente, muito famoso, brasileiro que vive hoje no Canadá. Tem uma história muito interessante para contar pra gente, como é que foi a vida dele desde pequenininho, como foram as suas vitórias, todas as conquistas que ele teve, e hoje ele é coach e palestrante internacional, gente. Olha só que honra eu tive então de receber aqui no Dose de Energia o Eurico. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade e deixo aqui para vocês então a entrevista para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Eurico e buscar. Essa cópia que eu estou mostrando aqui no vídeo é a cópia em inglês, mas ele tem um livro Cavalgando pela Liberdade em português também. Vale a pena, eu super recomendo. Eu li esse livro em 2, 3 dias, porque tanto que eu queria saber como que ia continuar a história. Muito, muito interessante. Então, fica a dica do livro e deixo aqui para vocês, então, a entrevista com o Eurico. Obrigada, Eurico, mais uma vez. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Dose de Energia. E hoje temos um convidado de honra, Eurico Rosa da Silva. Muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito honrada com a sua presença e eu queria então já convidar você para falar com a gente. Fala quem é você, do seu ponto de vista, porque assim, eu já falei bastante, tudo que você já fez na vida, mas eu quero que agora o próprio Eurico fale. Vamos lá, Eurico. Obrigada por estar aqui. André, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e quero mandar um grande abraço a todas as pessoas que estão assistindo nós nesse momento e ouvindo, né? Isso, obrigada. Então, conte um Agora, pouquinho de vamos lá. você. Você me perguntou quem é o Eurico. O Eurico é aquela pessoa simples, do interior de São Paulo, onde eu nasci. Eu sou de Buri, uma cidade do interior de São Paulo, né? Uma cidadezinha bem pequenininha, muito pobre, uma cidadezinha muito pobre. E eu sou aquela pessoa simples, entendeu? Aquele garotinho, quando nasci numa família muito pobre, entendeu? Ah, e, e aí, depois eu comecei, com 5 anos de idade, já tinha um sonho de montar corrida de cavalo, viu? Muito cedo. Tinha uma conexão muito forte com o cavalo, né? E eu assisti, na minha casa não tinha televisão, não tinha televisão. E eu acabei indo com meu pai numa casa de um tio, e lá tinha uma televisãozinha preto e branco, lembro como se fosse hoje. E eu Olha assisti a só. minha primeira corrida de cavalo. Olha que Naquele legal. momento, eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu vivi com aquele sonho, entendeu? Uhum. Dentro da minha cabeça, muito forte. E com 12 anos de idade, eu saí da minha casa, saí de Buri, fui para Itapetininga para aprender a montar a cavalo. E aí, Uhum. depois de Itapetininga, com 15 anos, eu fui para São Paulo, né? Fui participar de um teste na escola de preparação para jockey no hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Era a maior escola na época de jockey, muito prestigiado. E lá tinha mais ou menos 70 alunos fazendo teste, tinha vagas, me lembro, eram umas 6 vagas, né? E eu fui daquele menino que passou, Os né? escolhidos, que Só para você legal. ter uma ideia, o prestígio que era entrar nessa escola, que assim que você entra, você coloca o uniforme da escola, já tem vem os canais de televisões na época, veio a Globo, veio a TV Bandeirantes, a TV Cultura, já fazer uma matéria de Ó, nós, que entendeu? legal. E o primeiro Uhum. jornal que eu apareci, eu lembro como se fosse hoje, foi o Diário Popular e o Estadão, na Que época, Olha entendeu? só. E foi a primeira matéria que apareceu o meu nome no jornal, foi no Diário Popular e no Estadão. E eu continuo a ser aquela pessoa simples,
se Que for legal. resumir, entendeu? Sim, Tudo. sim. Que legal, que legal. Eu tô aqui assistindo e confirmando porque eu acabei de ler o livro do Eurico, e um livro que ele conta toda a história dele. Então, até eu já sabia os números que ele estava falando, eu confirmando aqui. Gente, muito interessante. Ele vai falar depois do livro, mas ele tem o livro, que eu tenho aqui em inglês, tem o em português também, né, Eurico? Sim, tem um livro em português que chama-se Cavalgando pela Liberdade. E é o Isso, inglês que é Riding for Freedom. isso. Tá? Muito legal, gente. Tudo isso que o Eurico está contando, ele conta no livro. É muito interessante. Curiosidade minha, você tem ainda as reportagens, essas que você fez? Ficou guardado num papel, alguma coisa ou não? Você chegou a. Tem algumas na minha casa, mas as primeiras eu acho que já não tenho É mais. difícil, né? Pois é. É difícil guardar, porque aí depois que quando eu comecei a montar, a Aham. gente dá valor àquela primeira, né? Depois, quando eu comecei a montar, como eu já despontei como jockey, como aprendiz na época, né? Uhum. Eu fui o melhor aprendiz da minha temporada, e Aham. depois logo comecei também a despontar como jockey, e aí começa a vir muitas reportagens, essas coisas, e você acaba não dando nem muito valor para isso, mas já viram, e você não acaba não guardando, né? Mas a gente ainda tem algumas reportagens Legal. guardadas. Sim, sim, não, legal, legal. Então, agora, assim, eu te fiz a pergunta quem é você, mas se eu mudar então a pergunta, por exemplo, eu te conheço agora pelo livro, conheço da sua fama como jockey e tudo mais, mas se eu perguntar para um amigo seu, para alguém muito próximo de você, e eu perguntar, então, você conhece o Eurico? Quem é ele? Se ele falar assim, você não conhece o Eurico jockey? Não, eu quero saber o Eurico, você, não a tua profissão. Quem é o Eurico pela visão de outra pessoa? O que eles vão falar de você, Eurico? Olha, você fez uma pergunta, muito boa pergunta. Vou falar para você, eu fiz um curso de coaching, né? E, e eles pediram para nós perguntar para 5 amigos, né? 5 amigos, como que ele via da minha pessoa e como é o Eurico, né? E uma coisa que estava resumido já ali no começo, que todas as pessoas falam, eu sou aquela pessoa honesta e aquela pessoa que tem carinho, entendeu? Pela pessoa. Um, uma pessoa que tem aquele carinho de cuidar do amigo. Legal. Então, tava Uhum. todos os 5, esse que eu lembro muito bem o que eles falaram de mim, Uhum. Você entendeu? se importa com as pessoas, né? Importa com Você. as pessoas. Isso. Uhum. E foi muito Legal. legal, entendeu? De saber que 5 amigos diferentes não sabiam que eu era 5 pessoas, entendeu? Aham. Todos eles falaram essa, e depois falaram outras coisas, né? Sim. Mas esse foi uma coisa que marcou muito. Que todos eles falaram. Falando isso, sou aquela pessoa honesta e aquela pessoa que tem o carinho de cuidar do amigo, entendeu? Que Né? legal, muito legal. Pode confiar, ele sente que podia confiar em mim, entendeu? Sim, que bacana, bacana. Mais uma vez eu confirmo que eu li o livro e a gente fica admirado com tudo que você já fez por todas as pessoas que passaram pela tua vida. E falando então em vida, o livro do Eurico fala de várias dificuldades que ele passou já na vida, várias, várias. E se for para você falar uma hoje, Eurico, porque depois eu vou te perguntar como que você superou essa dificuldade, qual foi a dificuldade que mais marcou assim para você e como que você superou isso depois? Olha, a dificuldade mais difícil de superar na minha vida eu tenho na ponta da minha língua. Foi deixar meu pai para trás. Às vezes é muito fácil você deixar alguém para trás quando ele morre, entendeu? Mas é muito difícil você deixar alguém para trás se ela está viva, e sendo um teu pai ou a tua mãe. Mas você tem decisões na vida que é muito difícil. Essa foi muito difícil para mim fazer
essa decisão, mas eu já não conseguia mais beber aquele veneno, entendeu? Sim, sim. E eu tive que cortar. Eu tô arrepiada porque eu li toda a tua história e eu falei para você antes da gente estar gravando como você é uma pessoa forte, porque essa decisão que você falou que foi o mais difícil para você, não aconteceu da noite para o dia, foram muitos anos tentando trabalhar isso. Eu chorei lendo teu livro também, me emocionei bastante. Então, eu imagino essa dificuldade. E se você puder dizer para a gente como que você chegou a superar isso, porque que nem você já falou, você precisou parar de beber esse veneno. É, como que você chegou, que momento que você conseguiu realizar, ok, tá na hora de eu largar, deixar para trás, como você disse. Ah, para as pessoas entenderem mais um pouco do que eu estou falando aqui, passei um trauma, né? O meu pai, ele era abusador de mulher, entendeu? E, infelizmente, eu com 3 anos de idade, ele fazia isso na minha frente, entendeu? E o que acontece? Esse é um tumor que fica lá na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça. Aí passou o tempo, eu já com 5 anos, 6 anos, eu já tinha como que diz, muito pensamento sobre sexo, mesmo não entendendo nada, entendeu como é que é? E, e depois ele começou a abusar eu mentalmente também, porque falar assim, tratar você como mulherzinha, não fisicamente, mas mentalmente, todos os dias ali tirando sarro, você é mulherzinha, você falando português, claro, você gosta de dar e não sabe ofertar, esse tipo de coisas, né? Uhum. Não só para mim, como o meu irmão também. Isso foi gravando. Aí, o que aconteceu? Eu cresci e eu fiquei muito confuso com a minha sexualidade, entendeu? Aí eu acabei entrando no vício do sexo. Olha bem, eu saía com muitas mulheres, não era que eu gostava de fazer isso, vou falar isso de coração. E no caminho eu conheci muitas pessoas boas nesse vício, não vou falar é o que Sim. é, e eu gosto de falar honestamente, certo? Uhum. Mas eu sofria demais com isso, porque eu queria parar e eu não conseguia parar, entendeu? E aí depois eu fui fazendo tratamento psicológico, com psicólogo, tratamento, ele falou assim, Eurico, você tem que trazer esse tumor, e eu não tinha esse entendimento dessas coisas. Mas aí um dia esse tumor veio para cima, era como se estivesse vomitando tudo, essas memórias, começou a vir na minha cabeça, eu comecei a entender tudo, sabe? Ligar isso para aquilo. No livro eu explico melhor, né? Uhum. Uhum. Eu comecei a ligar tudo, da onde vinha essas coisas que eu sentia tão mal. Daquele momento em diante, eu falei assim, pô, isso é a realidade. Eu já sabia o que era a realidade, mas não acreditava, Uhum. entendeu? E aí, nesse dia que eu fui, confesso com você que fiquei no meu joelho, fiquei, assim, uma coisa, assim, quando você consegue superar esse tumor, que é o trauma, é aquele dia que você vai no teu joelho e você chora, e você não, sabe, parece que daí você começa a ver tudo o que é a realidade, o que você passou, a realidade, o que é a verdade, e você começa a separar as coisas. Daquele momento em diante, assim, ó, acabou, sabe? Aí minha filha também tinha nascido, é tudo ali, tudo junto, né? Minha filha tinha nascido, eu segurando a minha filha, eu falei assim, não posso mais, acabou, eu tenho que sair fora disso. Aí eu Sim. conversei com a minha psicóloga, que estava, naquela época, estava trabalhando comigo, e eu falei assim, ó, eu tomei essa decisão, ela falou assim, ó, bom, essa decisão é hoje, você está fazendo essa decisão hoje, eu falei assim, essa decisão é para hoje, então, você vive assim, hoje é a sua decisão, você nunca fala isso para sempre, entendeu? Mas é a decisão que você faz, é a melhor decisão que você faz hoje. Isso já faz alguns anos, e hoje eu posso falar para você, hoje é a minha decisão, e eu posso falar que a melhor decisão da minha vida é estar longe e não beber mais desse veneno. Sim. Dizem que quando você está nesse momento que nem você falou, você estava nos seus joelhos, chorando bastante, é realmente um momento de cura nosso, que Momento de cura, de acaba. reflexão Exato, vem profunda.
cura. E vem aquele basta, que nem você falou, estando com as suas filhas, com a filha no braço, você entendeu que chega, eu preciso desse basta. E eu acho que até para todo mundo que sofre por algum problema mental, de saúde mental, a cura vem quando a gente dá esse basta na nossa vida. Tipo, chega, porque a gente tem muita gente que acha que problema de saúde mental, quando você quer resolver, você vai trabalhar e vai resolver, pronto, acabou e nunca mais acontece. Não, é uma montanha russa. Você fica bem, fica ruim, fica bem, fica ruim, mas vai chegar o dia do basta. E esse dia do basta, você já vai ter tido a experiência da montanha russa e chega uma hora que você acaba. E então, assim, eu achei interessante que você falou, que a tua psicóloga falou, que por hoje eu estou bem, por hoje essa é a minha decisão, é a decisão melhor que eu tenho. Hoje, E eu acho perfeito isso, eu acho que quem está escutando pode levar isso como para toda mudança que a gente quer fazer na nossa vida. E que nem você falou, se a gente pensa, nossa, eu preciso mudar isso para sempre, é muito pesado, é muito hum, tempo, porque ninguém está se vendo morrer amanhã. Você pensa, você nossa, pegou são. certinho a ideia. Isso mesmo. Ninguém Exato. sabe o que acontece amanhã. A vida, a gente não sabe, né? Está cheio de oportunidade. Por isso que é gostoso o não saber. O não saber. Por quê? Porque tem oportunidade para você aprender coisas que você nunca aprendeu antes, né? Exato. Aham. Não, eu adorei, adorei, muito bom, perfeito, perfeito. E é, com tudo isso que você passou, com vivendo esses momentos melhores, o que Hum. que te motiva todo dia a ir para frente? Quais são os teus agradecimentos do dia, digamos assim? O que motiva hoje, tudo na vida que nós temos, que nem você falou, temos momentos, coisas diferentes que motivam, né? Hoje, o que motiva na minha vida é a minha esposa, os meus filhos, entendeu? A minha esposa me inspira muito, ela é uma pessoa, ela é veterinária, né? Cuida de cavalos e Tô ela curiosa faz para conhecer cirurgias em ela, viu? cavalo. Sim, você precisa conhecer ela, é uma pessoa É, super legal. E meus filhos, sim, entendeu? A gente, depois que a gente tem os filhos, a gente acaba vivendo para os filhos, né? A gente exato. faz todas as decisões que eu faço hoje, tá? Em alguma maneira, os meus filhos estão ali do lado para mim. Isso aqui vai ser bom para eles também, entendeu? Uhum. E é Legal. o que me motiva, meus filhos. Ah, que legal, que Ser um legal. bom pai, né? Ser o melhor pai que eu possa ser. Não vou ser perfeito, como ninguém é, Não, entendeu? não existe. É, exato. Mas sempre vou dar meu melhor para ser um bom pai, um bom esposo. Ser um Ah, que bom legal. esposo. Tenho certeza. E, Eurico, eu li várias vezes no teu livro que você acordava super cedo, 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Então, você sempre foi um cara de estar cedo no trabalho. Teve um episódio que você falou para o cara, não, você tem que chegar aqui antes, chegar às 8 é muito tarde. Eu achei muito legal. E eu queria perguntar se você tem algum ritual matinal, alguma coisa que quando você acorda para fazer o teu dia bem, você ainda continua acordando cedo ou só quando precisa? Conta um pouco para a gente da tua rotina hoje. Veja bem, 6 horas da manhã é tarde para mim. Olha só. Eu acordo muito cedo, eu gosto de acordar cedo. Vou falar bem a verdade, meu dia é melhor quando eu acordo cedo, Aham. entendeu? É, e porque eu gosto de acordar cedo, porque é um momento que a minha família toda está dormindo, né? E eu tenho Uhum. aquele momento de sozinho, que todos os dias eu sigo uma rotina. Isso aí vem por anos. Como eu fui um atleta de alta performance, você não pode ser um atleta de alta performance se você não tiver uma rotina, entendeu? Estruturar uma Uhum. rotina para você. Uhum. E eu acordo de manhã cedo, primeira coisa, eu pego a minha lista de gratidão, não porque eu não sei a lista na minha cabeça, eu já sei, mas Sim. fiz que eu pegar E visualizar. e visualizar e fazer a minha gratidão, né? Porque tem muita coisa para ser grato, né? Sim, sim. E eu leio a minha lista de gratidão, que são 10 coisas, aí faço a minha meditação,
Aí, se vem algumas ideias na minha cabeça, eu faço anotações e aí eu começo o meu dia. Que eu, hoje, de manhã, que eu acordo de manhã, por exemplo, hoje, o que eu faço? Depois tomo um café, né? E aí eu começo a praticar, como é que diz? As minhas palestras. Ah, que Eu vou fazer legal. palestra, né? E Uhum, você uhum. palestra, você tem que praticar ela, entendeu? Você Sim. tem que ter aquela disciplina de praticar e para Uhum, poder entregar as ferramentas do jeito que deve ser sim. para as pessoas, né? E aí também Uhum. tenho clientes. Às vezes tem um cliente que por exemplo, está na Europa, está em Dubai, e Ah, aí daí o horário é diferente, o né? horário é diferente, exatamente. Uhum. Aí eu faço coaching. Que legal, o Eurico faz coaching para já alguns atletas, né? Uhum. Palestras, além do livro. Nossa, muito legal. Como eu falei para você também antes da gente começar a gravar, você é uma pessoa tão forte que você tem todo o know-how para dizer para a pessoa: não, não, segue em frente. Isso que você está passando acontece, é temporário, mas vamos embora, vamos embora. E é esse tipo de coach que as pessoas precisam, de alguém que sabe que a vida não é fácil, mas não é porque é fácil que você vai só passar a mãozinha na cabeça. Não, a gente vai para frente e achei muito legal. É, Essa parte do teu ritual de acordar cedo, eu já falo aqui no meu podcast várias vezes sobre acordar cedo, quanto ajuda a gente a ter um dia melhor quando a gente acorda mais cedo. E eu queria saber um pouco mais sobre, então, o teu processo de coaching. Até se alguém quiser entrar em contato com você, como é que funciona, como que você está trabalhando isso, o nome do teu site, se puder falar um pouquinho mais para a gente do teu trabalho. Olha, se você, o meu site é mindcoach.ca, o meu Instagram é eurico.mindcoach, né? Eu vou Ah, deixar depois tudo registrado, as pessoas vão conseguir ver isso aqui, mas desculpa, pode continuar, mas vai estar tudo certinho para vocês o coaching é tão irem simples atrás. que às vezes é difícil de explicar, mas eu vou explicar aqui. A Boa, primeira coisa é verdade. mas é verdade, aham, gostei. É tão simples que né, acaba sendo difícil de explicar, mas eu vou explicar mais ou menos a primeiro encontro que você vai ter com o Eurico, certo? Primeiro encontro vai ser aquela conversa aonde eu vou analisar, fazer perguntas, né? E analisar, ver se criou aquele rapport, sabe? Aquela Conexão ali. sintonia, a Uhum, conexão, e aí tudo bem, criou aquela conexão, ok, vamos trabalhar. uhum, Criou aquela conexão, eu posso, como é que diz? Eu sinto que eu posso te ajudar e você sente que eu posso te ajudar, tá feito. aham, Segunda sessão, a primeira coisa, nós vamos trabalhar especificamente o que você quer, qual o seu objetivo, o que você quer atingir, entendeu? legal. E qual é a Uhum, realidade desse objetivo? uhum, Porque às vezes escuta, um coach, ele não faz milagre, entendeu? Então temos que ser bem realista. E aí, ali tem um ponto aonde é igual um avião. Falo muito para as pessoas, falo assim, olha, um avião que sai do Canadá, vai para o Brasil, ele sabe exatamente aonde ele vai descer. Você tem que ser igual a esse avião, sabe? Você sabe exatamente aonde o teu objetivo é chegar nesse ponto aqui, entendeu? sim. Aí a primeira parte. Aí eu começo a trabalhar com as pessoas, entendeu? Como eu também sou formado em neurolinguística, em coaching, em high performance, e aí Legal. cada pessoa é uma diferente da outra, entendeu? Tem ferramentas que nós vamos trabalhar com certas ferramentas para essas pessoas, outras pessoas, e vamos ter, conforme as pessoas vai falando, nós vamos identificando as crenças negativas, né? Aham. Aquelas crenças Legal. daninhas. Hum, Com perguntas poderosas que nós falamos. uhum. Mas uma coisa incomum que eu trabalho, não, incomum não, comum, comum, Aham, mas eu entendi. trabalho com todos os clientes é Aham. a conexão com a natureza, Legal, é entendeu? verdade.
ouvi você Essa falar. conexão muito forte com a natureza, trazer a natureza para dentro Uhum. dela. E aí trabalhamos como sabe, como é que fala? O Tato, tato. o tato, o Uhum. paladar, né? A Uhum. visualização, Aham. né? Muito Entendi. contato, Que legal, que para legal. a pessoa começar a conhecer ela dentro Uhum. dela, e ela vai perceber que ela é muito melhor, rapidamente ela vai começar que ela vai perceber que ela é muito melhor do que ela é. Sim, legal. E mesmo que a pessoa esteja, então, à distância, você consegue fazer essa ligação para ela ir buscar a natureza, trazer isso pro coaching Eu, dela. eu trabalho com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, Que legal. é, é, tudo pelo Zoom hoje, graças a Sim, essa tecnologia, né? sim, sim. Daí a gente consegue ter coaches assim, disponível para gente. Que legal, Eurico. Muito Aqui, obrigada. quando eu trabalho com meus clientes, aqui eu levo eles para a natureza, né? Nós vamos andar e eu faço coaching na natureza. Olha só que interessante. É, um coaching Ah, diferente. Inclusive, vai ter até como que diz, uma série que eu participei, vai passar no Amazon Prime, que ainda não tem a data confirmada, mas já aham. filmei toda a série, vai ficar muito espetacular, Ah, que né? Quando eu legal. tiver, a próxima nossa entrevista vai ser sobre falar essa série que eu fiz para Sim, a Amazon. sim. E daí eu vou Prime. divulgar para todo mundo que está escutando aqui, ó, para ir lá assistir. Que legal, que legal. Muito legal, Eurico. Nossa, muito obrigada pelo teu tempo de ter vindo aqui falar comigo sobre um pouco da tua história. Eu sei que a gente falou bem pouquinho, mas assim, eu queria convidar todo mundo que está escutando. Você está no Brasil, não tem desculpa, ele tem um livro em português, vai ler e geralmente você tem, se não é você, conhece alguém que precisa ler esse livro. No sentido de que é uma coisa que a gente, porque na verdade a gente se conheceu, né, Eurico, final de semana passado, o universo faz coisas maravilhosas com a É gente. Eu tive impressionante. essa honra de conhecer você e a gente conversou que tem muita gente que não, tem muitas pessoas que não entendem que problema de saúde mental, essas coisas acontecem com muita gente, é muito mais frequente do que a gente imagina. E eu acho que compartilhar isso, livros como esse o seu, que conta a tua história, onde você se abre para o mundo, isso é muita coragem tua de se abrir. Porque eu sei, porque já até falaram para mim, porque quando eu conto das meus problemas de depressão, e todo mundo fala, nossa, é muita coragem tua contar isso. E eu digo, você teve muita coragem de expor toda a tua história, só que isso ajuda muita gente a entender, olha, aconteceu com ele, coisas que já aconteceram comigo, ou que aconteceu com alguém, isso não é um caso isolado, já aconteceu com outras pessoas. Então, você abrindo isso, que a gente entendeu que você descobriu depois também o que aconteceu com o teu irmão, foi quando você se abriu para ele também. Então, eu sugiro muito que vocês leiam o livro dele. E oportunidade de palestra, que eu tenho certeza que daqui a pouco o Eurico vai estar fazendo várias palestras pelo Brasil, pelo mundo. Então, não esquece de seguir o Eurico no Instagram dele, eurico.mindcoach. Mind Coach, isso. Isso. E o Esse site mindcoach.ca. Isso, CA. Isso. Uhum. CA, do CA. Exato, porque estamos no Canadá, mas Estamos no Canadá. Esse livro eu fiz, pensa, esse livro eu fiz para ajudar as pessoas, a motivar as pessoas a se abrirem. Às vezes sofremos com esse segredo dentro de nós, e sofremos, e ali ficamos mastigando todo dia aquele sofrimento, e achando que é só nós que sofremos disso. Não. Exato. Então, esse livro é para você entender que não. E eu motivo as pessoas a ir procurar ajuda. Tem tantos profissionais maravilhosos. Olha, eu vivo eu participo, né? Porque o coach ele tem que participar, ele não consegue fazer trabalho sozinho. Nós dependemos do outro, numa Uhum. comunidade de coach, porque é um trabalho pesado, entendeu? Sim, sim.
Você tá Dependendo ouvindo do o que você programa? vai escutar, Exato. trabalhar. E Uhum. olha, Andréia, se você vê esses coach, psicólogos da minha comunidade, o coração que eles têm ali para ajudar as pessoas, Ah, que sabe? legal. Então procuram ajuda. É, tem sempre alguém ali pronto querendo te ajudar. É só você se abrir. Mais uma Uhum. dica, pode ser? Claro, Porque a gente, claro. experiência, tem que dar dica para as pessoas. E se você procurar um psicólogo, um coach, e você não se deu bem na primeira pessoa, o que aconteceu comigo? Por isso que eu quero dividir com vocês. Procura a segunda. Não deu na Exato. segunda, procura a terceira. Não desista, tá? É. Você vai encontrar um profissional que vai te ajudar. E boa Excelente. sorte. Excelente, perfeito. Muito obrigada. Eu lembrei de uma coisa que o coach Vince estava com a gente no dia. E ele falou uma coisa: é ok não estar ok, desde que você abra a boca e fale o que está passando. Eu achei muito legal isso que ele falou. E veio com o que você disse, que é o incentivo de fale, vai procurar. Se esse coach não deu certo, procura o outro. E assim Procura vai, outro. porque vai ter alguém. Vai ter Olha, Eurico, alguém. ficou maravilhosa a nossa entrevista. Eu adorei. Muito obrigada. Mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Gente, vocês têm o contato do Eurico. Não esquecem de seguir ele. E compartilha essa entrevista com o mundo, porque a gente precisa de mais Euricos na nossa vida. Obrigada, Eurico. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. E um Bri- abraço a todos. Abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau.